Bote a Boca no Trombone, entrevista. Olha, e o Ministério Público de Santa Catarina determina que o governo do estado defina medidas preventivas de combate à Covid-19 para as regiões de risco gravíssimo em 24 horas, inclusive a nossa região aqui, né, da Foz do Rio Itajaí. Vamos conversar com o promotor de justiça Douglas Martins, que é integrante do gabinete de crise e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público de Santa Catarina. Promotor, doutor Douglas, bom dia. Muito bom dia, Elias, bom dia a todos e todas que escutam a Rádio Menina. Perfeito. Agora, doutor, evidentemente, eu acho que infelizmente, né, parece que o governo do estado começou muito bem, mas ele meio que se perdeu ao longo do tempo aí no combate à pandemia. Por isso o Ministério Público está fazendo exigências, é isso? Isso, é mais ou menos isso, né? Na verdade, o corpo técnico do governo do estado tem trabalhado de forma muito competente, produzido material que procura orientar os melhores caminhos de enfrentamento à pandemia. A gente tem percebido uma dificuldade na tomada de decisão, né? No bater o martelo, digamos assim, e definir de fato o que vai ser implementado ou não nas regiões. E aí nós percebemos uma dificuldade grande ao longo dos últimos meses, e foi isso que motivou o ajuizamento dessa ação. Ela já tem uma decisão proferida há cerca de 3 semanas, que deu fundamento para uma portaria na semana passada, a portaria 592, que trouxe algumas melhorias para esse processo, mas ainda deixou de fora as principais medidas relacionadas à restrição de atividades. E aí essa decisão de ontem, então, ela fixa um novo prazo para que essas atividades também passem a integrar a previsão da portaria 592. A gente tem visto, por exemplo, aqui a liberação do transporte coletivo intermunicipal, já determinação. Então, o pessoal aqui na nossa região, da ANFRA em particular, os prefeitos estão já tentando a retomada, né? É uma questão que a gente comentou aqui, inclusive tem ouvido dizer, poxa, mas liberam o transporte e não deixam o pessoal praticar o futebolzinho, né? Nos campinhos de várzea. Mas cada coisa tem uma situação especial, né, doutor? Isso, essa avaliação, ela é feita pelos órgãos técnicos. Cada atividade, ela tem a sua possibilidade de estabelecer regramentos e cuidados e riscos associados, né? Então isso vai sendo avaliado pela equipe técnica. Evidentemente que essa ação do Ministério Público não tem o objetivo de definir o que libera, o que restringe. Isso precisa ser uma avaliação por parte da autoridade sanitária, com base em critérios epidemiológicos, critérios sanitários, né? O objetivo é que essas definições sejam claras, elas estejam previstas antecipadamente nessa matriz de risco do estado, para que todo mundo saiba, quando a região estiver no risco gravíssimo, as atividades X vão ser liberadas, vão ter restrições Y e as demais vão ser suspensas. Então, que haja previsibilidade, que o órgão técnico do estado orienta que seja feito, que de fato seja implementado, né? Para a gente ver essa curva baixar e com a desaceleração da pandemia, todas essas atividades que você menciona, o futebolzinho, o transporte, eles possam ir aos poucos retornando com segurança, né? Perfeito. Mas a princípio, né, doutor Douglas, é a orientação do Ministério Público. Agora, se o governo do estado não aceitar, não acatar essas determinações, pode terminar numa ação judicial, doutor? Não, na verdade já é uma decisão judicial, né? É uma ação civil pública que foi ajuizada aqui na capital há cerca de 3 semanas. Ela teve uma primeira decisão há 2 semanas atrás. Na segunda-feira da semana passada, o governo do estado emitiu uma portaria em cumprimento a essa decisão, e essa nova decisão de ontem é uma correção nessa portaria, né? Por entender que ainda não havia cumprido integralmente a decisão judicial que determinou que o estado reassuma a responsabilidade e a condução das medidas nas regiões. Perfeito. Então já é uma determinação judicial, e o não cumprimento dela tem a previsão na decisão de multa de R$50 mil por dia de descumprimento, essa multa podendo no futuro ser revertida inclusive pessoalmente para o governador do estado e o secretário de Estado da Saúde. Perfeito, acho que é o correto, né? Estamos aí há 5 meses dessa pandemia de coronavírus, as próprias pessoas, né? Hoje, por exemplo, acabamos de teve um ouvinte que reclamou que a Guarda Municipal de Balneário Camboriú estava com quadriciclo, né? Na praia central de Balneário Camboriú, também a viatura para orientar. Mas se as pessoas não têm a consciência
de fazer aquilo que é determinado, alguém tem que dizer assim, olha, tá errado, vocês têm que sair da praia, não pode aglomerar. É isso, né, doutor? Não tem outra forma de agir para a gente ter um combate efetivo a essa pandemia de coronavírus, que passe logo e que a gente volta a viver como a gente vivia antigamente. Exatamente. Quanto maior for a adesão das pessoas às medidas, quanto mais elas cumprirem as regras que forem estabelecidas, as determinações das autoridades sanitárias, mais rápido a gente vai conseguir enfrentar e passar essa situação mais crítica. O problema é que quanto menos a gente cumpre, mais vai se prolongando esse período, que é um período de gravidade, de risco grave, risco gravíssimo, com algumas restrições, mas com muita liberação, e esse período vai se tornando mais cansativo porque ele vai se prolongando demais. Se cada um faz a sua parte, cumpre as determinações que são estabelecidas, a gente consegue encurtar esse período e fazer com que essa curva de óbitos que vem crescendo nas últimas semanas, nos últimos 2 meses, ela comece a cair de verdade e a gente possa retomar boa parte das atividades. Os especialistas falavam em 2.000 mortes aqui em Santa Catarina. Nós já ultrapassamos, infelizmente, lamentavelmente, esse número, não? Então, todo cuidado, seguir o regramento é essencial, como diz o Dr. Douglas, para a gente enfrentar essa pandemia de coronavírus. Dr. Douglas Martins, promotor de justiça, integrante do gabinete de crise e coordenador do Centro de Apoio Operacional da Cidadania do Ministério Público de Santa Catarina. Obrigado aí pelas informações, um grande abraço, um bom dia de trabalho. Muito obrigado também pelo espaço, a gente está sempre à disposição. Um abraço e bom dia. Bote a boca no trombone.